Eu sou o atual presidente da BIMAD. A BIMAD é a Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. Tá? Eu acho que é bem interessante para o nosso debate, principalmente aqui quando a gente fala de competitividade da indústria. Tá? Nós estamos falando de nicho, né? Nicho do mercado, que é o mercado moveleiro, que é um enorme mercado. Tá? Eu queria só trazer uns números para vocês aqui. Na verdade, eu não vou ficar plantando aqui mais informações, muito mais informações sobre os problemas, porque eu acho que foi muito bem exposto pelos colegas que falaram anteriormente, né? Em especial o Luiz Albert Neto, né, da BIMAC, que foi bastante claro nas colocações e nas informações que ele trouxe sobre a situação atual do Brasil. Tá? Por favor, pode passar o slide aí. Dividindo as indústrias brasileiras, tá, por matéria-prima empregada, tá, nós temos aí a de colchões com 2%, a madeira com 85%, né, de longe é a mais forte, o metal com 8% e outros com 5%. Tá? Falando de indústrias, nós temos aproximadamente 15 mil indústrias. Tá? Vocês podem ver ali que a participação das microempresas e pequenas empresas somadas, tá? De longe a maioria. Né? Então é um mercado formado por realmente pequenas indústrias e que às vezes tem dificuldade até de se apresentar, né, ao governo ou para buscar de repente uma política industrial diferenciada. Tá? Pode passar ali o slide, por favor. Desculpa, tem aqui, né? Empregados, tá, no setor moveleiro, tá? É um setor que impressiona porque as pessoas têm pouquíssimo conhecimento. Aquilo que eu falei, não se conhecem grandes empresas nesse setor no Brasil. Tá? Então, dificilmente vocês têm acesso a esses números. Tá? Vocês podem ver o tamanho do setor. Tá? Estamos falando aí de 259 mil empregados no setor moveleiro. Tá? Isso eu estou falando empregos diretos, né? É uma cadeia bastante extensa. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um colega aqui do lado da BIT. Né? A BIT, o setor têxtil, é um enorme fornecedor da indústria moveleira. Né? Vamos pegar ali a indústria de sofás, por exemplo, ela basicamente vai usar tecido, né? Para revestir seus produtos. E eles vêm de onde? Né? Eles vêm da indústria têxtil. Então, se tu fores olhar o tamanho dessa indústria no Brasil, ela é muito forte, ela é muito grande. Né? Só que a gente acaba não vendo ela, né, no dia a dia, justamente por ela ser uma indústria muito pulverizada. Tá? Isso não é uma característica somente do Brasil. Tá? Se fores países afora, é difícil tu encontrar grandes empresas no setor moveleiro. Tá? Alguns números ali de comércio exterior, tá? Considerando, para fazer uma comparação adequada, tá? Considerando os valores do primeiro semestre, até julho, na verdade, somando julho, tá? Então vocês veem aí a exportação 2010, 11 e 12, tá? Perto da estabilidade, com uma pequena queda, tá? A importação crescendo de forma, eu diria, até vigorosa, apesar de ainda representar pouco para o nosso setor, tá? Mas ela vem crescendo rapidamente, e com isso, obviamente, o saldo, né, que é a diferença entre as exportações e importações, ele vem minguando e provavelmente esse ano nós vamos entrar já no déficit. Né? Nós devemos terminar o ano com importações do setor moveleiro maiores do que as exportações. Tá? Ali são as origens dos móveis, tá, que são importados para o Brasil. A China, vocês podem ver como ela vem crescendo rapidamente, principalmente crescendo em relação aos outros países. Tá? É muito forte esses números. Tá? Os exportadores, né, falando de estados, aí, Santa Catarina continua sendo um grande exportador do mercado moveleiro, era o maior de longe, tá? E acabou está, vamos dizer assim, perdendo esse posto para o Rio Grande do Sul, né? Acabou perdendo muito quando o câmbio passou a se valorizar. Tá?
evolução da receita nominal de vendas, tá? Aqui o Brasil é complicado por causa de estatística, né? A gente tem poucos números para poder trabalhar, tá? É muito difícil, a gente até comenta isso. A gente tem muito poucas informações, e as informações muitas vezes são ainda informações que não podem, às vezes, trazer a realidade. Então aqui vai ser, por exemplo, uma informação que está juntando ali junto os móveis ou os eletrodomésticos, mas tu pode ver uma evolução rápida, tá? E é um setor que está muito em voga, tá? O crescimento do setor de móveis e eletrodomésticos é muito forte no Brasil nos últimos anos, né? Com o aumento do poder aquisitivo, da massa salarial da população brasileira, o crescimento na compra e na aquisição de eletrodomésticos e de imóveis realmente é vigoroso, mesmo o país enfrentando anos de baixo crescimento, né? Como foi agora o ano 2011, está sendo o ano 2012, vocês podem ver os crescimentos nossos ali são realmente fortes, tá? Então é um setor que vai muito bem nesse sentido dentro do Brasil, né? Olha a tendência ali da receita, né? É galopante, tá? Realmente a gente vem crescendo muito forte, tá? Eu queria só mostrar esses números para vocês, para poder conceituar melhor e conversar melhor sobre a competitividade, tá? Eu acho que com o que já foi falado antes, tá? Fica claro que nós temos uma dificuldade tremenda no Brasil com as indústrias, tá? Se não fosse assim, o governo não estaria tão preocupado, não estaria editando, inclusive, medidas emergenciais, né? Como são os pacotes que são apresentados aí ao mercado. Algumas ações que eu diria que têm resultado no longo prazo, mas a maioria são realmente emergenciais, tá? Então a importância da indústria, isso está claro, acho que para todos, tá? O governo realmente está tentando agora tirar o atraso, tá? E o nosso tema aqui são os fatores de competitividade, tá? Sendo bastante simplista, tá? Eu acho que a gente não tem muito tempo, então a gente tem que talvez ser o mais direto possível e talvez ser um pouco, me perdoe, talvez até um pouco simplista nas colocações, tá? Mas eu enxergo competitividade como competência, né? É uma questão que está realmente ligada, a própria palavra deriva disso, tá? E tu tens dois grandes caminhos, tá? Se tu queres trabalhar ser competente, tá? Perante os outros, né? Como a gente fala de indústria, a gente está falando da indústria brasileira contra as indústrias do resto do mundo, e é isso mesmo, é contra, tá? E dentro da competitividade, tu tens dois grandes caminhos, como eu falei. Um deles é custo, né? Terás excelência em custo, né? Isso é um caminho que a indústria pode adotar. O outro caminho é o caminho da diferenciação, né? E a gente colocando aqui dois caminhos, duas estratégias, né? Mais claras, tá? E eu represento uma associação justamente que ela busca ser e caminhar, né, a sua competência, a sua competitividade pela diferenciação, né? A Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração, tá? Que é um caminho muito interessante, né? É um caminho que vem sendo estimulado muito pelo próprio governo e se fala muito. E é claro, por que tanto se fala na diferenciação? Porque o Brasil deixou de ser um país que, em termos de custo, ele é competitivo, né? Industrialmente falando, tá? Para vocês terem uma ideia para não sobrecarregar vocês de números, mas só vocês terem uma ideia da situação, se tu pegares, por exemplo, a indústria moveleira que trabalha com madeira maciça, tá? Que é o caso da indústria onde eu trabalho também, e vocês veem que a madeira representa 85% da indústria moveleira no Brasil. Se tu pegar e comparar o Brasil, por exemplo, com o Vietnã, que é o grande player hoje no Brasil, no tipo de móvel que eu fabrico, tá? Que são móveis de madeira maciça, em 2005, o custo da nossa mão de obra médio, o salário médio na indústria, né, dentro da fábrica, no chão de fábrica, desconsiderando os outros empregados da fábrica, tá? Considerando só industrial, aquele que realmente produz, era 195 dólares, isso em 2005. Naquela época, no Vietnã, era em torno de 110 a 120 dólares. Hoje, no ano 2012,
o custo industrial do funcionário dentro da fábrica é $555 no Brasil, sendo que no Vietnã é $160. Só que eu esqueci de comentar um pequeno detalhe, né? Que é o custo dos encargos, né? Encargos e assim por diante. O Brasil tem um custo maior do que 100%. Né? Se tu pegares o salário que eu pago para um funcionário e considerar todos os encargos que eu tenho, eu posso dobrar no mínimo, na verdade um pouco mais do que eu dobro. Então de $555 nós vamos para em torno de $1.200 o custo. No Vietnã é em torno de $20. Nós passamos de 160 para 180. Vamos arredondar a conta. Tá? Nós estamos falando de $1.200 contra $200. Tá? Eu pergunto para vocês, como é que uma indústria vai ser competitiva, como é que ela vai ter competência em termos de custo? Tá? É impossível. O caminho realmente passa no nosso setor pela diferenciação. Né? É claro que existem barreiras, né, que no setor moveleiro, principalmente, elas são muito fortes, né? Barreiras como, por exemplo, a logística. Tá? É caro se trazer móveis, por exemplo, da China. Né? Eu estou aqui à minha esquerda, aqui, acho que não foi por acaso, botaram à minha esquerda o pessoal da BIT. Tá? Eles não enfrentam esse problema, que na verdade é gravíssimo para eles. Né? Não existe o fator logístico para se importar, é uma barreira muito pequena em termos de custo, né, para a competitividade da indústria do setor têxtil. Já no setor moveleiro isso é uma barreira forte. Tá? Não são muitos os produtos que dá para se importar a um custo razoável por causa da logística. Tá? E um segundo motivo muito forte, uma barreira muito forte, é a própria necessidade do cliente de customizar. Né? Você vai fazer uma cozinha, por exemplo, você via de regra vai fazer uma cozinha customizada, tá? Que é uma coisa muito difícil de se trabalhar com importação. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é muito difícil. Tá? Então, vocês veem claramente que existem essas duas barreiras que acabam, no nosso setor moveleiro, acabam sendo positivas para nós mantermos, né, uma indústria forte no Brasil moveleira. Tá? A indústria de exportação do Brasil, realmente essa é complicada. Né? Nós percebemos hoje que dificilmente a gente vai conseguir recuperar essa competitividade em termos de custo frente aos outros países. Tá? Inclusive, se vocês forem analisar um pouco a fundo os números de exportação do Brasil, vocês vão perceber que em volume exportado, não estou falando de valor exportado, mas em volume exportado, né, nós estamos caindo muito rapidamente. O número engana um pouco por causa disso. Né? Antes a gente exportava, vai lá, um container de imóveis aí de $10 mil, né? Hoje a gente está exportando um container de imóveis de $70, $80 mil, né? Justamente buscando essa diferenciação. Tá? Então, a gente vem percebendo que o caminho das indústrias, pelo menos no setor moveleiro e em outros setores, vem sendo a diferenciação. Tá? Vocês podem aqui falar o que quiser, o governo pode fazer o que quiser, não existe maneira hoje de se alcançar um nível de competência em custo no Brasil em indústrias como o setor moveleiro e o setor têxtil. Tá? Pode parecer um comentário um pouco radical, mas é verdadeiro. Tá? Não tem como. Tá? A grande preocupação nossa hoje é que mesmo a estratégia da diferenciação, ela é uma estratégia que pode, daqui a pouco, chega num momento, né, onde o custo pode fazer com que as empresas passem a trazer, né, a produzir fora do país, inclusive, mesmo na estratégia de diferenciação. Tá? Então, a indústria têxtil é um grande exemplo disso. Tá? Vários setores, várias empresas calçadistas também buscaram se diferenciar, conseguiram se diferenciar no mercado, montaram muito bem sua estratégia, mas chega um ponto onde, porra, eu tenho um custo de $150 de um funcionário no Vietnã e no Brasil custa mais de 1.200, o que eu vou fazer? Né? Mesmo que eu produza com diferenciação, eu vou precisar buscar a melhor competência em termos de custo. E aí, tu acabas procurando as soluções mundo afora, e acaba acontecendo o que o pessoal da BIMAC estava falando antes. O pessoal vai visitar a China,
para vender máquina e acaba trazendo embaixo do braço uma pasta para representar no Brasil uma indústria chinesa, por exemplo, de fabricação de máquinas. Tá? Então, é uma situação realmente que nós temos que prestar atenção e o governo precisa ter uma política estruturada, tá? E isso realmente ainda não existe. Nós participamos do Brasil Maior, né, de algumas discussões, a gente percebe realmente que existe, como o próprio Rogério estava comentando antes, existe um conhecimento, uma competência na hora de se elaborar esses estudos e identificar soluções, mas o pôr em prática é que realmente é a dificuldade que nós temos forte no Brasil. Tá? Nós temos exemplos muito fortes, tá? de busca de soluções. Tá? Eu vou comentar, por exemplo, uma delas. Tá? O Brasil Maior trouxe uma mudança na tributação do INSS, né? Até foi comentado aqui antes pela... eu acho que foi um passo bastante positivo, tá? O governo identificar e alterar uma tributação que era sobre o funcionário, né? Passar a ser sobre o faturamento, para a contribuição das empresas para o INSS. Tá? E é uma ação que, se tu fores parar para pensar, ela realmente ataca diretamente os problemas de competitividade. Por quê? No momento que eu tenho uma tributação levada ao faturamento, o que está acontecendo? Se eu vou exportar, essa tributação não acontece. Né? Ou seja, eu estou tirando os impostos que os outros países também não têm, que é o imposto sobre a folha de pagamento. Se eu vou importar, eu acabo criando, de certa forma, uma barreira. Né? Quer queira, quer não queira, o produto que vem lá de fora vai pagar o mesmo imposto, né, do que a minha empresa fabricando aqui no Brasil. Tá? Isso é uma maneira de equalizar. Né? Então, é um exemplo de uma medida muito positiva que o governo tomou, pelo menos na visão nossa da associação. Tá? Mas falta muita coisa para a gente poder ser, de certa forma, competitivo. Tá? E como eu digo, eu acho que o que nós temos que ser, nesse momento, é claro, e entender que o Brasil não tem condições de ser competitivo em custo, né? De uma forma geral, na indústria que emprega maciçamente mão de obra, né? Necessariamente mão de obra, vamos falar dessa forma. Tá? Se nós admitirmos isso como um pressuposto da condição brasileira, as medidas que o governo pode tomar, elas vão ser medidas provavelmente mais corretas. Né? Não adianta a gente também ficar chorando aqui sobre o leite derramado. O Brasil já passou essa fase, né, de ser um país que fosse barato. Para ele ser barato, vocês podem ver os números que eu falei de salários, ele teria que ter um câmbio apreciado em 3 vezes, 4 vezes. Né? Isso é impossível. Nós sabemos aqui hoje como é que o câmbio vai se apreciar 3 vezes, né? Passar de 2 para 6 para eu voltar a ser competitivo. Como é que uma indústria, tá, ela vai conseguir ganhos de produtividade de 350%? Sua indústria for para o Nordeste. Oi? Sua indústria for para o Nordeste. Não dá quase nada. Não dá quase nada. O salário hoje, por exemplo, no Nordeste, nós temos vários associados da nossa na Demais que são lá do Nordeste. Tá? Os salários não têm uma mudança tão drástica. Tá? E mesmo que eu conseguisse, eventualmente, vamos fazer de conta que eu conseguisse reduzir pela metade, tá? Nós estamos falando ainda de 300% a mais do que o salário de muitos países. Olha, eu estou falando do Vietnã, não estou falando do Bangladesh, né? Que tem ainda um custo menor ainda. Tá? Estou falando de um país já muito mais desenvolvido. Tá? Então, nós entendemos que a competência, nós temos que buscar a competência dentro da diferenciação, estimulando, claro, as indústrias em tecnologia, novos materiais, design é uma vertente também, claro, que faz parte desse assunto, tá? Mas continua sendo também muito importante. Nós temos o apoio do governo como indutor, né? A gente estava vendo as outras pessoas aí comentando e falando sobre o quanto os países, né, os outros países lá de fora, Estados Unidos, na Europa, Coreia do Sul, o próprio Japão,
como o papel do governo foi importante no desenvolvimento dessas economias como realmente indutor, tá? Cada estado, cada país com situações diferentes, né? A Thelma fez um comentário, digamos, bom, não podemos comparar o Brasil com certos países, é grande verdade, cada um tem a sua competência, né? Cada um criou, na verdade, a sua competência, acho que é dessa forma que a gente tem que encarar, tá? Então, por exemplo, a Alemanha se especializou em uma indústria forte de médias empresas, de alta tecnologia, grande fabricante mundial de maquinário, né? A Coreia do Sul, o Japão formaram grandes empresas, né? A estratégia deles foi criar conglomerados, né? Outros países foram para a estratégia da diversificação, ter indústrias em tudo quanto é tipo, né? E o Brasil precisa encontrar esse caminho, né? Que caminho que é esse? O governo tem que ser esse indutor, né? Nós queremos ser um país que vai vender diferenciação, que vai vender design. Então, por exemplo, nós precisamos que o governo faça uma política industrial com esse objetivo, tá? Nós precisamos ter um foco. Não adianta a gente querer tentar, né, ser bom em todas as situações, né? A gente tem que ter um foco na política industrial brasileira e tentar achar no mercado mundial esse lugar, né, que a gente pode preencher, né? Existe inclusive um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, tá? É muito interessante porque o Oceano Azul é o lugar onde não estão os tubarões, né? E o Oceano Vermelho, que eles fazem a comparação, é o lugar onde estão os tubarões. Vermelho por quê? Porque tem o sangue, né? Então, quando uma empresa está buscando sua estratégia para os próximos anos, o que a gente tem que tentar fazer como industrial? E eu acho que aí o Brasil tem que fazer como governo, tá? Nós temos que procurar esse Oceano Azul, né? O que é esse Oceano Azul? É o lugar onde eu posso, frente aos meus concorrentes, sair na frente, né? Um exemplo disso, nós temos lá na nossa região indústrias que conseguiram sair de uma situação de competitividade por modelo de custo para competitividade por modelo de diferenciação muito forte, né? O que eles estavam buscando naquele momento? Buscar o Oceano Azul, onde a competitividade ainda não existe, né? Vamos dizer assim, desculpe, a concorrência ainda não existe, ela não é tão forte, tá? Esse Oceano Azul o Brasil tem que buscar, né? Qual que é, a gente não pode aqui ter certeza, isso acho que o estudo tem que ser aprofundado. Nós da indústria moveleira enxergamos que para o mercado externo está na diferenciação, né? Na busca de um produto com design diferente, com tecnologias diferentes, com materiais diferentes. Nós enxergamos dessa forma. Esse é o Oceano Azul que nós estamos buscando no setor moveleiro, e o Brasil como país e como o governo que o representa tem que buscar esse Oceano Azul no setor industrial, tá? Obrigado.